de cada um de nós. As coisas naturais, elas nos ensinam e facilitam o nosso entendimento das coisas espirituais. Tem um princípio na física que diz o seguinte: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se eu estou com esse copo aqui, se eu quiser colocar um outro copo nessa posição, nesse espaço, eu tenho de tirar esse para colocar o outro, porque não cabe, não dá. Na física não cabe. Há um princípio que estabelece isso. Então, você não consegue colocar no mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo dois corpos, não consegue. Assim também é no nosso pensamento. Nós não podemos ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Ou eu estou pensando uma coisa ou eu estou pensando outra coisa. Ninguém consegue ter o mesmo pensamento, dois pensamentos diferentes ao mesmo tempo. No mesmo instante, estou pensando em duas coisas. Não, e naquele instante eu estou pensando numa determinada coisa. Então, você, assim como na física, também para nós, na nossa mente, para nós trocarmos um pensamento, nós temos de tirar um outro pensamento. E que nós estamos falando aqui é criar espaço para Deus. E a nossa vida, ela se inicia na nossa mentalidade. É no pensamento que nós vamos tomar decisões. Primeiro nós pensamos e depois nós agimos. Ninguém age sem pensar. Primeiro a gente pensa e depois age. Agora, o que está comandando a minha mentalidade? Será que eu estou dentro daquilo que a palavra estabelece? Qual é a prioridade? O que eu estou fazendo? No sentido até de preencher a minha mente com pensamentos de Deus. Para isso, eu falei isso no domingo passado. Quando nós falamos em criar espaço para Deus, aparentemente é uma coisa meio absurda. Deus que pode todas as coisas, um Deus todo-poderoso, criou o universo, eu é que vou abrir espaço para Ele vir trabalhar na minha vida? Sim, sou eu, conscientemente, que abro espaço ou fecho espaço para Deus trabalhar na minha vida. E quando eu sei que pela palavra de Deus, Ele é Deus que cuida de mim, eu vou dar espaço a Ele, eu não vou dar espaço a mais nada, nem a mais ninguém. Como o pastor Rafael acabou de falar, o inferno está sempre querendo colocar pensamentos para que nós venhamos a olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas, olhar para aquela condição, quando nós devemos olhar somente para o autor e consumador da nossa fé. Dele vem a vitória para as nossas vidas. Então, para criar espaço para Deus em nossa vida, nós temos de fazer aquilo que agrada a Ele. E o que agrada a Ele? É nós termos fé na Sua palavra. É isso que agrada a Deus. Nós cremos que Deus, Ele se agrada quando eu e você demonstramos que nós estamos crendo nele e somente nele. E aí está o motivo da nossa vitória. Cria espaço para Ele operar em sua vida. Se eu quero mudar, eu preciso mudar a minha mentalidade. Se eu quero mudar em alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho para mudar é a minha mentalidade. Mas é uma coisa muito difícil. Humanamente falando, eu diria que é difícil. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você é uma nova criatura, o próprio Espírito Santo de Deus vai fazer com que você mude de mentalidade e deixe de ter uma mentalidade terrena para ter mentalidade do reino. Por isso nós insistimos, nós falamos, é na meditação na palavra de Deus. Eu li, e aí me chamou a atenção, 2 Samuel, no capítulo 12, quando Davi, se você quiser abrir, eu não botei isso na tela, capítulo 12 de 2 Samuel, no versículo 20. Eu estou falando de mudança de mentalidade, né? De entendimento das coisas espirituais. Então está lá no capítulo 20 de 2 Samuel 12. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se,
mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. No 21, disseram-lhe seus servos: que é isso que fazes, ó rei Davi? Pela criança viva jejuastes e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Você entende uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento? Ele estava atravessando uma situação muito crítica, muito difícil, e ele fez aquilo que era possível, mas quando ele entendeu o plano de Deus, assim, agora eu mudo o meu posicionamento. Agora eu não vou mais me ver chorando, me lamentando. Aquilo que aconteceu, aconteceu, mas existe ainda uma possibilidade depois. Existe vida para nós vivermos. Se você está atravessando algum momento difícil na tua vida, creia, aí não é o ponto final. Continua crendo, Deus vai te dar força, você vai mudar de pensamento, você vai entender que aquilo era uma etapa que precisava ser cumprida, foi estabelecido assim, mas a partir dali você tem uma nova perspectiva, você tem uma nova possibilidade, te levanta com ânimo, vamos em frente, vamos continuar. Amém? E como nós estamos falando dessa mudança de mentalidade, mudança de mente, eu queria ler com vocês Tiago, no capítulo 3, no versículo 11. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Será que do nosso pensamento, do nosso procedimento, a nossa mentalidade, ao mesmo tempo nós podemos ser pessoas rudes, pessoas que tratam mal, pessoas insensíveis, e depois, não, eu sou bonzinho, eu sou maravilhoso. Não, você tem de ter um comportamento. É isso que o Senhor está dizendo. Como é que está a nossa mentalidade? Como é que está o que nós temos agido? De que maneira nós temos agido? Pode, de uma mesma fonte, jorrar água doce e água amarga? Não pode, é impossível. Então, que não saia do nosso coração sentimentos antagônicos. Ah, não, eu sou bonzinho, mas ao mesmo tempo eu sou malzinho. Você tem de ser bonzinho, porque a palavra estabelece que nós temos de ter amor, nós temos de extravasar aquele amor que Deus depositou em nós, através da obra da cruz do Senhor Jesus. E nós temos de agir de uma maneira equilibrada. É claro, momentos difíceis, ninguém aqui é santo. Na verdade, todos nós somos santos, mas ninguém erra ou peca, ou erra o alvo eventualmente. Nós não podemos viver no pecado, viver errando o alvo, porque a nossa natureza mudou, a nossa mentalidade mudou, as coisas velhas já passaram. Antes, aquilo que nós fazíamos achava natural, não tinha problema nenhum, mas agora que nós temos uma referência, e essa referência é o próprio Senhor Jesus Cristo, a referência é a palavra de Deus, a referência é o Espírito Santo de Deus que opera em nossas vidas. E por essa nova referência, o nosso comportamento, a nossa mentalidade, ela tem de mudar. E nós estamos, a cada dia que você vem à casa do oleiro, você vem à casa de Deus. É como lá em Jeremias, no capítulo 18, quando o profeta foi levado à casa do oleiro, o oleiro estava ali trabalhando num vaso de barro, e aquele vaso quebrou, e aí aparentemente não tinha mais jeito, mas o oleiro continuou trabalhando naquele vaso, até fazer um vaso segundo a vontade dele. Que o Senhor continue trabalhando na tua vida, na minha vida, para que nós sejamos vasos preparados pelo Senhor, e vasos de honra, vasos para glorificar, para exaltar
o nome do Senhor. Então, não podemos ter dois comportamentos. Ou é uma coisa ou é outra. Jorra água doce ou vai jorrar água amarga. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. E lá diz, e não vos conformeis com este século. Quer dizer, não toma a forma do mundo. Nós hoje estávamos comentando ali, não sei se eu posso falar. Vou falar, Guilherme. Você foi lá dentro também? Guilherme ficou noivo. A igreja... Não sei se a Núbia está ouvindo lá, mas a igreja está numa alegria muito grande aqui com essa notícia. Quando ele chegou, ele mostrando aquela aliança brilhando na mão direita, e o rosto, a aliança, estava tudo brilhando nele, e aí ele estava com uma alegria muito grande. Não sei se... A mãe dele não está aqui, não, né? Nem a Helena está aqui. Mas a Núbia, eu creio que ela está nos acompanhando. E a alegria dele de poder dizer assim, poxa, eu coloquei essa aliança na minha mão direita. E ele nos disse uma coisa que me surpreendeu. Ele disse o seguinte, que lá fora, hoje, essa aliança, esse anel de compromisso, não é mais uma aliança. Agora é um anel. É um anel. E, normalmente, quem usa o anel é só a moça. Quer dizer, o homem não tem compromisso com aquele compromisso. Então, aparentemente, está um negócio meio assim... Quer dizer, ela tem um compromisso, mas ele não tem compromisso. E quando a gente viu também aqui o Cláudio e a Fabiana, também com a aliança brilhando na sua mão direita, então nós ficamos alegres com isso. Mas lá fora, essa coisa está mudando. Ah, não precisa não, para que isso? Não sei o quê. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós não nos deixamos contaminar com as coisas que estão lá fora. Então, vamos continuar. Então, ele está falando aqui, Paulo, e não nos conformei com este século. O que ele está dizendo? Não se aceita, não se adequa àquilo que o mundo está praticando, mas transformai-vos. Repete comigo, transformai-vos. Olha, quando ele fala transformai-vos, somos nós que nos transformamos. Você entende? E não vos conformei com ele, mas transformai-vos. É uma atitude nossa, pela renovação da vossa mente. É um exercício. Eu tenho de mudar a minha mentalidade. A antiga mentalidade, ela tem de deixar de existir. É uma nova mentalidade. Nós temos agora a mente de Cristo. Nós temos uma nova mentalidade. O nosso reino não é mais esse reino, mas nós estamos no reino do próprio Deus. Entendeu? De renovação da mente, para que você experimente. Aí sim, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão tomando esse caminho, que Deus abençoe, é por aí mesmo, entende? Que a gente vai, daqui a pouquinho, está comemorando aí novas etapas na vida de você. É claro, tudo isso tem de ter, em primeiro lugar, a bênção do Senhor, a convicção de que Deus está nesse negócio. E quando Deus está nesse negócio, as coisas funcionam maravilhosamente. Então, a transformação da nossa mente é uma opção. Eu quero ou não quero ter a minha mente transformada. Eu tenho de ter uma atitude. Não vai ser algo que vai acontecer, vem do céu. Não, é uma decisão que eu tomo, que você tem de tomar. Mas como fazer isso? A palavra de Deus, ela nos ensina. Existem grandes demonstrações do próprio Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente consegue entender as coisas espirituais? Eu estava falando sobre isso, que as coisas naturais, elas servem para nos mostrar como é que é a coisa espiritual, através de uma imagem. Jesus trabalhava sempre e grande parte do seu ministério através de parábolas. O que era uma palavra? É criar uma imagem de uma coisa para trazer entendimento das coisas espirituais, que muitas das vezes
o homem não conseguiria entender pela religião, pela tradição. Ah, não consigo. E não vai entender mesmo. Mas quando você entende pelo Espírito e pela revelação da palavra de Deus, Jesus ele trabalhava assim, ele trazia através de parábolas, coisas que eram do dia a dia do homem, para que ele entendesse as coisas espirituais. Tem uma frase aí no mundo que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E realmente é isso. Você, às vezes, bate o olho assim numa coisa, aquilo te marca, aquilo fala muito mais. Então, a palavra nos ensina como é que nós devemos fazer. É através da meditação. É você transformar aquilo que é meramente uma tinta colocada num papel em algo que te fala alguma coisa dentro de você e te mostra uma realidade. Nós falamos aqui, lá no domingo, nós falamos do cuco, né, daquele relógio cuco. Quem estava aqui que assistiu? E daquele pássaro, né, que ele é um parasita, ele não faz o ninho dele, ele vai e se utiliza de um ninho que já foi feito por alguém, não quer ter trabalho nenhum. Então, a fêmea vai lá e bota um ovo dentro daquele ninho, e, a partir dali, as coisas começam a ficar muito complicadas. Nós temos de guardar a nossa mente, transformai-vos. Nós temos de fazer isso para que o inferno não venha colocar na nossa mente nenhuma semente, nenhum ovo venha colocar para dizer, poxa, eu admiti isso. Quando você começa a admitir coisas que não são relativas à palavra, você está abrindo brecha para o inferno. E nós estamos falando aqui de criar espaço para Deus e fechar. Quando eu crio espaço para Deus, eu fecho espaço para o inferno, eu fecho espaço para o diabo. Como eu falei, não dá para colocar os dois ao mesmo tempo no mesmo pensamento. Ou eu penso as coisas de Deus, ou eu vou pensar as coisas do mundo. Mas nós já decidimos, vamos pensar somente as coisas de Deus. Amém? Então, muitas das vezes, são coisas pequenininhas que a gente vai dando assim, não, isso aqui não tem importância. No final, o prejuízo é muito grande. Tem que ter atenção com os pequenos detalhes das coisas. E eu falava do passarinho cuco, que é aquele carrilhão que vocês veem ali, né? Siri, eu não te chamei, mas ela veio. Vamos em frente. Isso aí, ali no alto da Tijuca, não sei se o pessoal conhece, eu acredito que conheça, eu e nele passamos muito tempo ali, muitos anos, eu vou falar décadas. Muitas décadas, a gente circula muito ali pelo alto, sai da Tijuca, vai para lá, e a gente circula muito por ali. E tem chamado a atenção de nós o seguinte, que quando nós passamos, nós percebemos que a maioria das árvores, elas estão cheias de parasitas, ou de alguma planta hospedeira, né, que se hospeda naquelas árvores antigas, árvores centenárias, a floresta da própria Tijuca, a floresta da Tijuca. E o que está acontecendo é que essa erva daninha, ela está tomando conta de tudo aquilo que está lá. E é uma coisa impressionante. Guilherme, dá um pulinho aqui, por favor. Eu vou pedir para você tentar retornar aqui. Mas, então, ali a gente passa pela floresta da Tijuca e ela está toda tomada de plantas que envolveram aquelas árvores. E a gente nunca se apercebeu disso. Agora que a gravidade da situação aconteceu, vocês têm uma ideia, até os fios... Obrigado, Fê. Obrigado, hein? Até os fios
um poste até o outro lado da estrada, elas estão indo pelos fios até alcançar outra árvore e está tomando conta daquilo tudo. Então, aquela floresta que era muito apreciada, era muito saudável, até está ficando uma coisa meio triste. O que eu quero dizer com isso é que foi uma coisa tão pequenininha que começou ali, ninguém se apercebeu, mas agora, com o passar do tempo, essa coisa foi tomando uma proporção tão grande que é impraticável. Agora, para dar jeito nisso, não tem jeito. Que não aconteça comigo nem contigo, do inferno querer colocar sementezinha, aparentemente é uma ervinha que está nascendo ali. Tem de arrancar logo essa erva daninha. Tem erva daninha? Arranca, não conviva com isso. Porque quando ela tomar a proporção que já tomou, aí é impossível de retirá-la. Vai ter de matar as árvores para poder tirar. E não vai acontecer isso nem comigo, nem com você. Amém? Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Isso é o que Deus está clamando a nós nessa noite. Guarda o teu coração. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não permita que essas coisas venham endurecer o teu coração. Isso que você está passando, isso que você está vendo, não permita que isso entre e venha transformar um coração de carne num coração de pedra. É tudo que o inferno quer. É que eu não creia mais em Deus, eu não creio mais na palavra. Ah, não, eu vou desistir, eu vou voltar atrás. Não volta atrás, continua. O caminho, a vitória é somente através da palavra, somente através do próprio Deus. E não há um outro Deus, não há outra força, não há outro poder maior que se possa levantar. E esse poder que nós já identificamos, já experimentamos, que transformou a nossa vida, esse poder vai te levar até o final em triunfo, em vitória. Essa é a promessa, essa é a palavra do Senhor. Então, sobretudo, que você deve guardar, guarda o teu coração. Não permita que pensamentos venham entrar e vir a transformar algo que estava sendo encaminhado para uma vitória e você recuar para uma posição que o inferno está querendo colocar. Ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Amém. Agora, tudo começa aqui na mente. O cuidado que nós temos de ter é com a nossa mente. Quem fez a Atos, quem faz a Atos, sabe e aprende lá que pensamentos geram ações. Ações geram hábitos. Hábito gera caráter. E caráter leva para um futuro, leva para um destino. Então, tudo começa no pensamento. Pensou, agiu. Então, o pensamento gera uma ação. A ação continuada, ela cria um hábito. Esse hábito vai determinar um caráter. O teu caráter ou está de acordo com a palavra ou não está de acordo com a palavra. Não há meio termo. Agora, esse caráter nosso é que vai nos levar para um futuro. E eu creio que o futuro que tem preservado, preparado para você, é de glória, de vitória. Eu estava imaginando, quando eu estava preparando isso, esse futuro é te levar para dentro de um elevador. E é individual, é um elevador individual, pessoal. Lá no futuro, eu já criei o hábito, agora eu tenho um caráter, eu vou entrar no elevador. Esse elevador, ainda que algumas religiões entendam, achem que está errado. Não, esse elevador ele vai sair assim na horizontal e vai dar uma volta até lá, aí pode ser que lá, você quando voltar, aí pode ter melhorado. Depois que você entrou nesse elevador, ele só tem um sentido. Na verdade, uma direção com dois sentidos, ou para cima ou para baixo. Nós vamos tomar esse elevador para cima, com o sentido de subir, porque nós já chegamos na posição, nós estamos preparados. Nenhum de nós vai aceitar, vou entrar no elevador, e ele desceu.
não vai descer em nome de Jesus. Nós vamos permanecer. Tudo começa na nossa mentalidade. O lugar onde nós temos entendimento, sabedoria para criar espaço para Deus. É o homem, como eu falei aqui, eu creio que eu falei isso na última pregação, o homem é diferente. Foi a criação melhor que Deus fez. Ele só entrou no descanso depois que ele criou o homem. No primeiro dia ele criou, no segundo dia ele criou. Aí coisa boa. Quando chegou no sexto dia que Deus criou o homem, isso é muito bom. E ali ele entrou no descanso, porque foi o coroamento da criação, foi o homem. Então o homem ele tem esse discernimento. Eu vou entrar no elevador, eu tenho de saber que eu vou entrar para subir. E nós vamos entrar para subir. Tudo começa na nossa mente, lugar onde nós temos entendimento e sabedoria para criar espaço para Deus. Nós estamos sempre, todo dia, nós estamos num cabo de guerra. Puxa para lá, puxa para cá. É mais ou menos o seguinte, a nossa alma, ela está aqui no meio. Agora, do lado esquerdo aqui é a carne. A carne, ela não se converte nunca, ela está sempre puxando para lá, e puxa para lá. E do lado direito está o espírito, que nós sabemos, o homem é um espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo. E lá o espírito, que já está pronto, ele está puxando para lá, para as coisas de Deus. E a carne puxando para as coisas do mundo, para as coisas de lá de cá. E nós, a alma, ela tem de ter o equilíbrio. Nós temos de ter esse peso, essa determinação de não nos deixar arrastar para aquilo que a carne quer. E a alma é que vai comandar isso. O que é a alma? É a sede do nosso entendimento. Então, é tudo com sabedoria, tudo com entendimento. Não há nada aqui na palavra de Deus que seja alguma coisa muito... só pode entender isso o supra-sumo, os vice-deuses, o supra... Não tem nada disso, é para todos nós. É através do entendimento da palavra de Deus que Jesus já deixou tudo muito claro para nós. Tem uma frase que eu li uma vez no livro do Kennedy Reagan, e para variar, isso é mais uma reclamação pública que eu vou fazer. Pastor Rafael acabou de citá-la aqui agora. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele venha fazer ninho na sua cabeça. Amém? Então, esse pensamento pode até vir, mas vai ficar lá em cima. Na minha cabeça não vai entrar pensamento e fazer ninho de coisas que vão me levar para a derrota. Amém? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam. Tem coisa maravilhosa preparada por Deus para você e para mim. Olhos ainda não viram, ouvidos ainda não ouviram, nem chegou ao nosso coração de coisas maravilhosas que Deus tem para aqueles que o amam. Amém? Eu vou pular um pouquinho para a gente ganhar tempo. Anota essa frase. O espaço que criamos para Deus é proporcional à nossa busca por Ele. Amém? Então, o espaço que eu crio para Deus é proporcional à nossa busca por Ele. Se eu busco muito, eu vou ter um espaço para que Ele venha trabalhar e operar na minha vida. Se eu busco pouco, esse espaço vai ser pequeno. Mas, como eu falei, nada é por força. Deus, Ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Apocalipse 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. O inferno ele vem para arrombar, para entrar, mas nosso Deus não é Deus assim, não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Quem abre a porta somos nós. Ou vamos abrir a porta para o inferno, ou vamos abrir a porta para Deus. A decisão é nossa. Nós temos de tomar essa decisão. Já estamos caminhando para o fim. Somos nós que abrimos ou não espaço para Deus operar em nossas vidas. Amém? Que o Senhor venha continuar a falar conosco, para que nós venhamos a criar espaço para que Ele opere. Na convicção de que, quando Ele entra, Ele vem, primeiro por permissão nossa, com cooperação nossa, mas Ele só vem para realizar o melhor para você e para mim. Amém? Vamos nos colocar de pé?